A retomada do trabalho vai ser marcada por idas e vindas. Todos nós gostaríamos que a recuperação fosse em V, né? Rápida, mas provavelmente ela será em W, ou seja, vamos liberar, tentar alguma coisa, se não estiver dando muita segurança, volta de novo. Olá, o canal Brasil conversa hoje, no Dia do Trabalho, com um dos maiores especialistas desse tema no Brasil, o professor da USP, sociólogo José Pastore, que também é presidente do Conselho de Emprego e Relações de Trabalho da FEComércio São Paulo. Professor, muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Como o senhor está? Eu agradeço bastante essa oportunidade de conversar com a plateia da FEComércio. Professor, eu vou começar. O senhor tem feito aí em seus textos, suas apresentações, a distinção, ressaltado a importância de fazer uma distinção entre os conceitos de emprego e trabalho. Dado o gancho do dia de hoje, eu acho que eu vou começar perguntando ao senhor, o senhor pode explicar um pouco para a gente o que é a diferença entre emprego e trabalho e por que é importante tê-la clara, principalmente hoje em dia? O emprego, ele tecnicamente se refere àquela pessoa, àquela situação em que a pessoa trabalha com um vínculo a uma outra pessoa. Ou seja, trabalha numa relação de subordinação com uma empresa, pessoa jurídica ou com uma pessoa física. E essa relação, que é chamada de vínculo empregatício, ela está protegida por uma série de normas que fazem parte da CLT e que fazem parte também da Previdência Social. O trabalho é a forma genérica que a pessoa utiliza para exercer as suas atividades que geram renda. O trabalho pode ser pela via do emprego, com vínculo empregatício, mas pode ser também exercido de forma autônoma, por conta própria, ou à distância, ou através de uma plataforma, que são modalidades que não têm a característica da subordinação, portanto, são modalidades sem vínculo empregatício, razão pela qual elas estão fora das proteções da CLT e tem alguma proteção da Previdência, mas depende do trabalhador fazer a escolha. Antes de entrar na questão disso no Brasil, o que tem mudado nesse universo de trabalho e emprego no mundo de forma geral, incluindo o Brasil? Bem, o trabalho na modalidade de emprego ainda é o predominante no mundo inteiro. E vai continuar assim por muitas décadas. Mas ao lado dele está crescendo de forma muito acelerada as demais maneiras de trabalhar. O trabalho autônomo, o trabalho por projeto, o trabalho casual, o trabalho por tarefa, o trabalho por plataforma. Ele cresce em uma velocidade muito grande. Então, o mundo está assistindo um avanço da modalidade não empregatícia, ao mesmo tempo em que essa modalidade continua predominante. O senhor foi um dos poucos a alertar recentemente, né, no Brasil, sobre a vulnerabilidade desses profissionais que estão na modalidade do trabalho autônomo, do trabalho informal no Brasil. O senhor falava, olha, é uma bomba, a gente tem que estar atento a isso, porque são pessoas que estão muito vulneráveis, elas não têm um seguro, não têm uma proteção. Vem agora, acho que essa crise do coronavírus, que demanda um isolamento social e, portanto, colocou a economia, né, a demanda, a oferta, todo mundo em casa, e acho que escancarou esse alerta que o senhor já vinha fazendo,
foi escancarado agora, né? A gente está vendo na prática, nas filas das pessoas que estão procurando ajuda do governo, o que essa crise mostra, né? Além como é que ela traduz aquilo que o senhor já vinha alertando? Esse alerta, ele vem sendo dado por todos os analistas do mercado de trabalho. Eu aqui no Brasil tenho lutado bastante para ver se a gente chega a algum tipo de proteção mínima para as pessoas que trabalham sem vínculo empregatício, mas que trabalham. Por quê? Porque hoje em dia, se você pegar as proteções existentes nas leis trabalhistas da CLT, elas estão ligadas ao emprego e não ligadas às pessoas. E quando a gente fala em pessoas que trabalham sem vínculo empregatício, as proteções têm que estar ligadas às pessoas, aos indivíduos, e não ao emprego. Eu vou dar um exemplo que distingue bem isso aqui. O seguro-desemprego. O seguro-desemprego é uma garantia, é uma proteção que é aplicada para todos aqueles que tiveram emprego, portanto, estiveram na situação de vínculo empregatício. A hora que ele perde o emprego, ele tem uma ajuda do Estado para manter as suas necessidades por algum tempo. Muito bem. Aquele que trabalha por conta própria, muitas vezes também ele para de trabalhar, e agora nós estamos no meio da pandemia que praticamente obrigou as pessoas a pararem de trabalhar, mas ele não tem essa ajuda para a sua manutenção, porque o seguro-desemprego não se aplica a ele, ele não tem emprego, ele é um trabalhador sem emprego, então essa proteção inexiste para ele. Mas alguma proteção teria que existir. Então esse é um exemplo da necessidade da sociedade brasileira ela desenvolver formas de proteção que possam proteger esses 25% ou 30% da força de trabalho que está operando de modalidades diferentes da empregatícia, do vínculo empregatício. Assim como a questão do seguro-desemprego, existem várias outras proteções que precisam ser imaginadas, criadas e definidas para essas pessoas. Há países que já estão mais avançados e que nos mostram, servem como exemplo do que pode ser feito? Quem é que deve fornecer essa proteção? É o trabalhador que tem que ir adquiri-la? Ele deve fazer isso em conjunto com o governo? Porque alguns deles a renda deles é muito baixa, né? Como fazer essa proteção chegar efetivamente nas pessoas? De onde que ela viria? Érica, o tema é novo em todos os países. Essa discussão está se realizando no momento na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, na Ásia em geral. Agora, há alguns países que já avançaram um pouco mais nessa discussão e já criaram formas de proteção que estão sendo testadas, na verdade. Estão sendo testadas. Algumas já até passaram do teste e conseguem se definir como definitiva, digamos assim. Por exemplo, se você pegar a situação de um ator de teatro, o ator de teatro que é contratado por um teatro para fazer uma peça durante um ano. Ele não tem vínculo empregatício com esse teatro, ele é um autônomo, ele é um profissional liberal, praticamente, um profissional por conta própria. Muito bem. Se você pegar o caso da Alemanha, ele vai ser contratado por esse teatro e ele vai receber proteções previdenciárias, que inclui aposentadoria, licença para saúde, afastamentos, até talvez um seguro desocupação, não é seguro-desemprego, é seguro desocupação, porque ele não perde o emprego, ele perde a ocupação. Sim. Ele vai ser coberto por essas proteções. E quem é que garante isso aqui? A lei garante o seguinte na Alemanha. O ator paga uma contribuição previdenciária de 50%, ele paga 50% de uma contribuição previdenciária. Vamos supor, se a contribuição previdenciária for 20%, ele paga 10%. Ele paga 50% da contribuição previdenciária. O teatro
paga 25% durante esse ano em que ele está trabalhando. E o Estado paga 25% durante esse ano que ele está trabalhando. Quando termina o contrato dele, o teatro e o Estado param de pagar. Fica só a parte dele. Se ele continuar pagando os 50%, ele continua vinculado, continua tendo proteções. Mas se ele ficar muito tempo, só ele pagando esses 50%, as proteções dele, os benefícios que ele tem, que terá no futuro, eles vão se reduzindo. Mas pode ser que ele pegue uma outra peça para apresentar no ano seguinte. Aí volta o esquema anterior. E as proteções dele são garantidas na totalidade. É um modelo que permite àqueles que trabalham por conta própria terem proteções básicas. Proteções básicas que são pagas através de contribuições compartilhadas entre o prestador de serviço, o tomador de serviço e o Estado. E esse regime compartilhado é o que está se revelando mais promissor, porque para o trabalhador pagar tudo sozinho, a alíquota, em geral, é muito alta. E, a depender do caso, ela é simplesmente inviável. Por exemplo, se no pacote de proteções for incluída a proteção à saúde, um seguro-saúde, o seguro-saúde é muito alto, custa muito caro, ele não tem condições de arcar sozinho. Então, por isso que as proteções compartilhadas é que estão sendo vistas com mais futuro, com mais possibilidade. Em países onde a renda é mais baixa, onde há mais precariedade, esse modelo não se tornaria mais difícil? Eu fiquei pensando, por exemplo, enquanto o senhor dava o exemplo do ator, e, por exemplo, o ambulante, né? Aquela pessoa que está vendendo algo na rua, por exemplo, que é muito comum aqui no Brasil. Quem seriam as contrapartes do contrato dessa figura, por exemplo? No caso da informalidade, que é muito grande no Brasil, né? Nós temos aí mais de 40% das pessoas trabalhando na informalidade, e com renda baixa, o desafio é maior, mas acredito que não é impossível. Eu tenho conversado muito com os profissionais da área bancária, dizendo para eles: vocês precisam criar produtos que sejam sob medida para essas populações de renda mais baixa e de mais instabilidade no trabalho, ou pouca estabilidade no trabalho. E eles costumam dizer: mas isso aí não rende muito dinheiro. É uma questão de criar e bolar um produto que poderia começar assim, poderia ser um produto com benefícios bem reduzidos. Por exemplo, garantir aposentadoria ou uma licença de saúde. Só. E, com benefícios reduzidos, a alíquota também será baixa. Então, o que se poderia fazer é o seguinte: começar com alíquotas bem baixas, com produtos simples, com pessoas de renda baixa, no pressuposto de que a carreira profissional de todas as pessoas é uma coisa longa. A carreira ela se desenvolve em 30 anos, 35 anos, 40 anos. E na medida em que a pessoa for melhorando de renda e de estabilidade de trabalho, ela vai aumentando a sua contribuição. E aumentando a sua contribuição, ela aumenta o seu benefício. Sim. Então, são programas baseados no regime de capitalização, mas uma capitalização onde você tem a possibilidade das pessoas crescerem a partir da renda mais baixa. Agora, a participação do Estado poderia ser também com renda baixa no início do processo, e depois, na medida em que ele vai subindo, ele vai também aumentando a sua contribuição. Num caso de um vendedor ambulante, o usuário aí é o comprador, né? É o comprador do cafezinho que está na porta do metrô. É difícil você esperar que esse comprador venha a contribuir. Então, num caso desse aí, é claro, o ambulante terá que passar para o preço do cafezinho a contribuição que seria do usuário do cafezinho, e ter no Estado uma contribuição que pudesse ajudá-lo a entrar num sistema desse tipo. Mas
tudo isso, Érica, depende da criação de novos produtos que nós não temos no Brasil no campo da previdência social. Professor, no início da nossa conversa, o senhor falou que, apesar do aumento do que o senhor definiu como trabalho, o emprego tradicional, com o qual a gente está mais acostumado, né, de vínculo, de relação entre patrão e empregado, ele ainda é predominante e que deve continuar sendo predominante. Mas esse mundo, acho que ambos, né, tanto do trabalho quanto do emprego, mas o do emprego também passa por mudanças muito profundas devido à tecnologia. Como que o senhor vê essas mudanças? Elas devem levar a uma transformação total desse universo do emprego também, ou há certo exagero quando se fala nisso? Como que o senhor vê o mundo do emprego no contexto da tecnologia de agora em diante? O impacto das novas tecnologias sobre o trabalho está sendo discutido também no mundo inteiro, e a tendência que se vê, principalmente na imprensa, é a geração de muita apreensão, de muita ansiedade, de muito medo, porque se fala muito no caráter destrutivo das novas tecnologias no campo do emprego. Então, existe essa grande tendência hoje de ver as tecnologias como algo que conspira contra o trabalho e contra o emprego. Mas a literatura mostra que a principal impacto das tecnologias no campo do trabalho é na transformação do trabalho. Ou seja, se você pegar, por exemplo, o caso de um médico, o médico de hoje ele faz coisas muito diferentes de um médico de 30 anos atrás no centro cirúrgico, por exemplo. Ele tem outros equipamentos, ele trabalha com outros profissionais, é interdisciplinar o trabalho, mas ele continua sendo médico. A profissão de médico foi preservada, mas a profissão de médico foi muito modificada. Então, as novas tecnologias modificam muito o trabalho no campo do emprego. E também as novas tecnologias empurram muitas coisas que eram realizadas via emprego para serem realizadas via trabalho, nas modalidades autônomas, por conta própria, assim por diante. Então, a maior preocupação hoje é de a gente entender que a vivência, a sobrevivência dos trabalhadores nesse mundo tecnológico vai depender muito de uma qualificação e de uma requalificação continuada. Ou seja, as pessoas só vão poder tirar proveito das novas tecnologias e conseguir manter o seu emprego ou o seu trabalho na medida em que elas estarem num processo permanente de educação e de qualificação. Na última reunião do Fórum Mundial deste ano, lá em Davos, esse assunto foi discutido em vários comitês, em várias sessões, mas eles decidiram, em todas elas, não mais discutir essa questão. Mais destrói, mais cria, como é que é? Tecnologia destrutiva, é criativa. Deixaram de lado essa questão e resolveram atacar a questão da requalificação. E estabeleceram uma meta para o mundo de que, ao longo dos próximos 10 anos, será necessário requalificar de forma permanente 1 bilhão de trabalhadores. E isso não tem nada de utópico, porque na própria reunião de Davos estavam presentes muitas empresas que já estão fazendo isso, que já estão num sistema de treinamento e requalificação contínua. Isso é fundamental para viver no mundo tecnológico atual, porque as tecnologias vão mudando depressa, a pessoa estando requalificada, retreinada, reeducada, ela acompanha a marcha das tecnologias e, portanto, mantém o seu trabalho ou mantém o seu emprego. Então, essa questão da requalificação é essencial. Aqui no Brasil, nós já temos algumas empresas que estão fazendo esse sistema de qualificação contínua ou requalificação permanente. Por exemplo, há vários bancos que já estão nesse sistema. E isso foi por uma demanda dos próprios trabalhadores. Numa das convenções coletivas de 2 ou 3 anos atrás,
os bancários negociaram com os banqueiros a inclusão na convenção coletiva de cláusulas que garante esse retreinamento e essa requalificação contínua para manter os bancários sempre atualizados com as novas tecnologias que entram nos bancos. Você pegar, por exemplo, a Embraer é uma empresa e quando ela contrata um profissional, ela coloca esse profissional em treinamento no primeiro dia e ela só termina de treinar quando ele sai da empresa ou quando ele se aposenta. Você pegar a Embrapa, por exemplo, ela faz isso com seus pesquisadores da agropecuária o tempo todo. Infelizmente, são exceções ainda. No mundo, nós temos mais empresas engajadas nisso, mas também não são a maioria. Essas empresas que estão participando do processo no mundo desenvolvido ainda são minoria, mas são num número muito maior e num número crescente em relação à situação brasileira. Então, tecnologia, se ela destrói ou cria, é secundário. O importante é o trabalhador estar preparado para acompanhar o seu desenvolvimento. Professor, e com essa crise agora do coronavírus, ela está colocando em teste algo que acho que algumas empresas hesitavam um pouco em fazer, que é, por exemplo, o home office em massa. Né? Como que o senhor percebe? Isso acho que parece que tem funcionado, né, para muitos empregadores. Mudanças como essa, elas devem se acelerar após a pandemia? Ou o senhor acha que existe uma tendência a voltar à normalidade depois que a crise passar? Como fica, né, o mundo do trabalho após essa crise que está nos forçando a experimentar tantas transformações, novas formas de trabalhar? Bem, para falar sobre o futuro do mundo do trabalho depois da pandemia, eu devo dizer que eu não tenho muitas respostas. Há um aspecto que dá mais segurança para prever, que é o lado tecnológico que você mencionou. Várias frentes se abriram e as tecnologias estão mostrando que podem ajudar muito na telemedicina, no ensino, no varejo, no atacado, em várias atividades. Então, dá para prever, eu acredito que é possível prever, uma expansão e uma consolidação do uso dessas tecnologias no trabalho do futuro. Agora, o maior problema dessa pandemia é a catástrofe que ela está gerando no campo do emprego e do próprio trabalho como ocupação. É um processo que nós nunca vimos isso no século XX. Talvez alguma coisa que venha a ser equiparada à Grande Depressão dos Estados Unidos na quebra da Bolsa de 29. Se você lembrar, lá nós tivemos 27% de desemprego. Aqui, há previsões para todos os gostos, e uma delas é que os empregados podem dobrar até o fim do ano em função do desastre que está sendo essa pandemia, fechando as empresas, fechando as lojas, isolando as pessoas, acabando com o consumo, o que significa dizer que nós chegaríamos em 24%, 25% de desemprego no Brasil, próximo daquilo que foi o desemprego dos Estados Unidos, na Grande Depressão. Então, é um desastre de grandes proporções que nós temos pela frente. Temos medidas aí para poder atenuar isso, né? Isso, o senhor acha que as medidas têm sido adequadas, a resposta do governo tem sido adequada? O quanto que essa turbulência política, institucional, atrapalha a condução da política econômica para fins de amenizar essas consequências negativas? Eu tenho visto que o Brasil foi rápido ao agir nesse campo, gerando várias medidas de caráter econômico e de caráter trabalhista, para preservar as empresas, preservar os empregos e ajudar quem está na informalidade também através dessa compensação emergencial que é dada de R$ 600 todos os meses para essas pessoas. Foram soluções rápidas e, no meu entender, todas bem direcionadas, tanto do lado econômico, que procuram dar mais capital de giro para as empresas, facilitar crédito,
deferir impostos, contribuições, tanto essas como essas medidas que hoje já estão sendo praticadas em grande escala, como é a redução da jornada de trabalho com redução de salário para preservar o emprego, ou a suspensão do contrato de trabalho também para preservar o emprego. Se isso vai conseguir resolver o problema, eu acho que seria ilusório, vai apenas atenuar, vai mitigar aquilo que é o estrago dessa onda de desemprego que vem pela frente. É uma onda que nós nem sabemos quantificar, porque a dificuldade nossa para quantificar vem de duas fontes. Primeiro, da fonte médica. Segundo, da fonte de dados. Falando sobre dados primeiro, nós estamos sem dados já há muito tempo. O CAGED terminou em janeiro, passou para o E-Social, mas os dados de emprego pararam de ser fornecidos para a sociedade e para os analistas. Então, eu costumo sempre fazer as minhas previsões com base em guias estatísticos, tendências. Então, a primeira dificuldade é essa. A segunda dificuldade vem do campo médico, porque os próprios médicos estão confessando entender pouco dessa doença, que é uma doença nova. Então, há muitas questões no ar que têm impacto na área do trabalho. Por exemplo, as pessoas que foram contaminadas terão imunidade? Eles não podem responder essa pergunta ainda com precisão. Se eles não podem responder com precisão, tem que se admitir que pode haver um segundo surto ou um terceiro surto. Isso atrapalha muito qualquer plano de retomada do trabalho. Outra coisa, quanto tempo será esse isolamento? E mais do que isso, qual será o método e o processo da saída do isolamento? Porque nós vimos aí que os países da Europa que estão começando a sair, estão saindo com muito cuidado e de forma muito planejada, seletiva, gradual. E mesmo assim, está havendo idas e vindas. A própria Alemanha, por exemplo, já percebeu que, apesar de todo o gradualismo adotado, houve uma expansão da infecção em determinadas áreas, o que está talvez fazendo o país recuar um pouco. Então, a retomada do trabalho vai ser marcada por idas e vindas. Todos nós gostaríamos que a recuperação fosse em V, né? Rápida, mas provavelmente ela será em W, ou seja, vamos liberar, tentar alguma coisa, se não estiver dando muita segurança, volta de novo. Então, nós teremos ao longo do ano um processo de expansão e contração, que vai se refletir no campo do emprego e do trabalho. Então, tudo isso torna muito difícil fazer uma previsão do que vai acontecer com o trabalho depois da pandemia. Aqueles que arriscam dizer alguma coisa estão dando estimativas de desemprego que variam de 14% a 30%, o que é uma coisa catastrófica. Não há dúvida que esse vírus ele é, ao mesmo tempo, maldoso e competente. Tirando os registros das negociações que estão sendo feitas para a redução de jornada, a suspensão provisória de contratos, nós não temos ideia, então, ainda do impacto dessa crise no mercado de trabalho em termos de desemprego no Brasil. Eu tenho muita dificuldade de fazer essa previsão pelos motivos. Não, mas eu digo assim, não digo assim olhando para frente, professor. A gente não sabe nem o efeito imediato, o que aconteceu agora, em abril. Nós estamos sem saber o primeiro impacto, a primeira onda, digamos assim. Nós estamos sem saber o que está acontecendo com precisão. O próprio seguro-desemprego está tendo dados que são estimativas, que não são precisos, porque nós estamos com essa precariedade no campo estatístico. Os dados de países como os Estados Unidos mostram que o impacto pode ser, provavelmente, brutal, não? Os Estados Unidos eles mostraram um impacto avassalador, porque em 2 semanas nós tivemos 20 milhões de pessoas recorrendo ao seguro-desemprego.
Os Estados Unidos, agora, em um mês, ele saltou de desemprego de 3% para 17%. É uma coisa catastrófica o que está acontecendo nesse campo, naquele país onde as estatísticas continuam sendo apuradas, e elas são apuradas com mais frequência do que no caso brasileiro. Eles têm estatísticas apuradas por semana. Então é possível que eles realmente consigam nos trazer esse quadro, que é um quadro pavoroso em termos de trabalho. Professor, uma outra pergunta é assim, o Brasil entrou nesta crise já com sua economia muito enfraquecida, né? 3 anos de recessão, uma recuperação muito lenta, o mercado de trabalho começava a se recuperar, mas muito gradualmente e muito apoiado na expansão do trabalho autônomo e da informalidade. Isso é um complicador, tanto para enfrentar a crise quanto para essa eventual saída dela? Não há nem dúvida que é um complicador. Eu acho um pouco exagerado fazer as comparações da crise atual com a depressão de 29, mas eu queria arriscar aqui a fazer um paralelo. Na depressão de 29, o que nós tivemos? Os anos que antecederam 29 foram anos de ouro. Toda a década de 20 houve um crescimento fantástico, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. E o desemprego foi baixíssimo. O país estava realmente com uma força de crescimento que era incontida. No Brasil aconteceu o contrário. Esta crise está acontecendo depois de vários anos de recessão, de PIB per capita cadente, e, além do mais, de crescimento no emprego de forma muito acentuada, como nós vimos nos últimos 3 anos. Então, é claro que o nosso desafio é muito grande. Seja qual for a previsão que viermos a fazer mais tarde, com base nas estatísticas, tudo indica que, para nós chegarmos a ter uma taxa de desemprego civilizada, digamos assim, de 5%, 6%, como aliás já tivemos alguns anos atrás, o Brasil vai demorar muitos anos, porque nós vamos sair dessa crise muito endividados, o país vai sair mais pobre, os trabalhadores vão sair com menos trabalho, menos renda e também empobrecidos. E a desigualdade social deve aumentar. Nós estamos diante de uma situação muito triste para o povo brasileiro. Ou seja, nós perdemos essa década que termina esse ano e existe o risco de perdermos a próxima, ou pelo menos metade da próxima. Érica, outra vez eu vou arriscar aqui fazer um paralelo com a depressão americana. A crise de 29 levou 10 anos para ser resolvida. E ela só foi resolvida com a guerra, porque as empresas passaram a produzir intensamente e a economia ficou muito aquecida. Em 1940, o desemprego nos Estados Unidos ainda foi de 15%. Era 27%, 15%, depois de 10 anos. Então, aqui nós temos que contar que vamos levar muitos anos para recuperar a nossa economia, havendo bom senso e havendo colaboração dos nossos políticos. O que seria importante, professor, desse cenário de tanta incerteza, e em termos de medidas e de postura dos nossos governantes para tentarmos solucionar isso da forma, será dolorosa, né, pelo que o senhor está descrevendo para a gente, mas da forma menos dolorosa possível? O país sair de uma crise dessa, é claro que é fundamental ter uma boa liderança. Uma boa liderança que seja respeitada nos meios econômicos, nos meios políticos, nos meios empresariais, nos meios sindicais, para que se possa lançar programas que sejam consistentes e que tenham continuidade. Então, se nós vamos ter uma liderança desse tipo, como os Estados Unidos tiveram em Roosevelt, que lançou o New Deal lá, um imenso programa de obras para recuperar o emprego, e mesmo assim foi demorado, aqui, por enquanto, nós estamos buscando essa liderança, né? Nós estamos ainda desorientados por ações que vêm hora do executivo, hora do legislativo, hora do judiciário, e nem sempre são convergentes. Muitas vezes elas divergem entre si
e enfraquecem o resultado que poderia ser obtido no campo da reativação da economia e da reativação do emprego. Professor, uma última pergunta. A gente nem falou da reforma trabalhista, né? Que chegou a ser, acho que em tempos de normalidade, poderia ser um dos principais tópicos de conversa num dia como hoje, né? Que é o Dia do Trabalho. Ela, mas assim, tentando ver um pouco dos seus resultados pré-corona crise, pré-coronavírus, essa crise do coronavírus, essa reforma ela chegou a surtir efeitos positivos, ela pode ajudar num cenário de recuperação, em termos de ter trazido mais flexibilidade? O que é a sua opinião aí de um balanço dessas mudanças que foram feitas, acho que já há 2 anos, né? Um pouco mais. Eu acredito que a reforma ela trouxe resultados de curto prazo e ainda podem gerar muitos resultados de longo prazo. O resultado de curto prazo mais evidente foi uma queda sensível nas ações trabalhistas na Justiça do Trabalho. Ou seja, a reforma passou a contribuir de forma indiscutível para reduzir o conflito entre empregados e empregadores. Isso é uma coisa muito perversa no Brasil, porque o Brasil sempre foi dominado por um clima de desconfiança entre empregado e empregador. E desconfiança essa que, em geral, na despedida, ela acabava desembocando em conflito trabalhista, em conflito judicial. Há mais acordos entre eles. Estão resolvendo as coisas muito mais pelo diálogo, pelo contato direto entre si. A reforma trabalhista também ela promoveu, e é um dos temas dessa reforma, acordos voluntários. Então, por exemplo, aquele trabalhador que estava querendo sair do trabalho, mas não queria sair porque queria receber verbas rescisórias numa despedida, e o empresário não despedia, e ele queria sair. Então, ela criou um sistema muito simples. Ele pode chegar ao empresário e falar: olha, eu quero sair. Eles fazem um acordo também, ele recebe uma parcela daquilo que tem direito, e a empresa também quita tudo e fica de uma maneira com segurança jurídica. A reforma permitiu que as empresas e os trabalhadores, todos os anos, eles façam um balanço de tudo aquilo que ficou pendente ao longo do ano. Aí o empresário pode chamar o empregado e dizer: olha, o que eu estou devendo aí? Ele diz: está me devendo 30 dias de hora extra, mais isso, mais aquilo. Tá bom, então eu vou pagar e quita. E quitando aquilo no fim do ano, zera o passivo trabalhista, zera as discussões entre empregados e empregadores dali para frente. Fazendo isso todos os anos, o que acontece? A empresa se sente mais segura, o empregado também se sente mais seguro, porque a cada ano ele acerta a sua situação. Então, há vários dispositivos na reforma trabalhista que tiveram impacto de curto prazo. Agora, a reforma vai ter impacto de longo prazo porque ela criou novas modalidades de trabalhar no campo do emprego e no campo do trabalho, que na retomada do nosso sistema aqui depois da pandemia serão muito importantes. Por exemplo, o caso do trabalho intermitente. É bem provável que na retomada as empresas também vão começar a tatear o mercado, porque uma coisa é você abrir a porta da loja, outra coisa é ter um consumidor disposto que entra na loja e compra. Então, ela só vai ter um quadro fixo de pessoal no momento em que ela vê que está dando resultado aquele sistema. Então, ela pode, quem sabe, contratar trabalhadores por forma intermitente para se ajustar nesse trabalho, ou de maneira casual, ou, eventualmente, pegar um profissional mais especializado como autônomo e não como empregado com vínculo empregatício. Então, ao criar novas modalidades de trabalho e de emprego, a reforma, no longo prazo, pode ajudar bastante a saída da crise e também a enfrentar a necessidade de ajuste no mundo tecnológico, nas mudanças tecnológicas. Eu vejo isso como um resultado bastante positivo. Nós tínhamos, depois da reforma trabalhista, uma medida provisória que completava a reforma trabalhista, que era a medida provisória 905, que infelizmente não foi aprovada. E hoje ela está num limbo aí que não se sabe bem
como que ela pode ser ressuscitada. O que o senhor diria para um trabalhador que pensa, bom, como que eu posso enfrentar essa crise e pensar nas minhas possibilidades, mesmo nesse cenário de incerteza após essa crise? Eu lembrei que recentemente uma pessoa bastante jovem que teve a jornada de trabalho reduzida nessa crise me perguntou: o que você faria eu vou ter um dia por semana de folga. O que você acha que eu podia fazer nesse dia de folga? O que o senhor diria para pessoas que estão nessa situação? Ou ficaram desempregadas, ou estão com a jornada reduzida e estão com algum tempo? A gente tem visto aí muita oferta, né, de cursos, provedores que antes cobravam pelos cursos que estão oferecendo sua rede, né, de graça, ou seja, disponibilizando o conhecimento. O que o senhor acha que essa, por exemplo, é uma possibilidade, investir em esse tempo, já que você está em casa e tem tecnologia e tem cursos e conhecimento disponível na rede, informação? O que o senhor diria para essas pessoas? Você tocou num ponto muito interessante para mostrar que as tecnologias não são apenas destrutivas, não é, de empregos e de trabalho. Elas criaram oportunidades para as pessoas crescerem no mundo do emprego. E uma das possibilidades é exatamente essa oferta de cursos de qualificação e requalificação, até gratuitos, né, que existem nas redes digitais. Então, é evidente que tudo que puder ser aproveitado nesse campo é fundamental. Isso vai capacitar o trabalhador para se voltar ao mercado de trabalho com mais capital. E isso poderá facilitar bastante a sua reentrada. Ficar parado por muito tempo torna a pessoa obsoleta. Ele perde habilidades. E se ele fica obsoleto e as tecnologias vão mais depressa ainda, ele fica mais obsoleto ainda, porque o gap aumenta. Então, essa sugestão que você está dando, eu endosso plenamente, que a pessoa aproveite o tempo para poder qualificar e requalificar. São poucas as coisas que os trabalhadores podem fazer em função dessa crise, não é? Porque ela é macro, ela não é micro, não está ligada a ele, não tem culpa de nada. Mas uma das coisas que ele pode fazer é enriquecer o seu capital humano. Professor, muitíssimo obrigada pela excelente conversa e um bom dia. Obrigado a você, Érica. Tudo de bom.